Você está conversando com alguém que conheceu há poucos dias, o rosto é familiar, você sabe exatamente onde se encontraram, mas o nome simplesmente não vem. Você fica ali, tentando disfarçar, esperando que a memória coopere, mas nada. Enquanto isso, cada detalhe do rosto dessa pessoa está nítido na sua mente. Se isso acontece com você com frequência após os 60 anos, saiba que não está sozinho e, mais importante, existe uma explicação científica fascinante para isso. O que vou compartilhar com você hoje vai mudar completamente a forma como você entende sua própria memória. Vou explicar por que seu cérebro trata rostos e nomes de maneiras totalmente diferentes, o que acontece no seu hipocampo após os 60 anos e, principalmente, o que você pode fazer para fortalecer essa conexão entre rosto e nome que parece estar falhando. Antes de mais nada, preciso deixar claro uma coisa importante. Esquecer nomes ocasionalmente é absolutamente normal em qualquer idade. O que estamos falando aqui é daquele padrão que se torna mais frequente após os 60, onde você lembra perfeitamente do rosto, do contexto, até da roupa que a pessoa estava usando, mas o nome simplesmente não aparece. Isso é diferente de problemas graves de memória que afetam múltiplas áreas da vida. Se você perceber que está esquecendo não apenas nomes, mas também como realizar tarefas cotidianas, se perdendo em lugares familiares, ou tendo dificuldade para reconhecer até mesmo rostos próximos, aí sim vale uma investigação médica mais profunda. Mas, se o problema é especificamente com nomes enquanto tudo mais funciona bem, então, o que vou explicar agora vai fazer todo sentido para você. Vamos começar entendendo por que rostos e nomes são processados de formas tão diferentes no seu cérebro. Pense no seu cérebro como uma grande biblioteca com diferentes seções especializadas. Existe uma área específica no lobo temporal do seu cérebro, chamada área fusiforme da face. Essa região é como um departamento inteiro dedicado exclusivamente a reconhecer e processar rostos. Quando você olha para um rosto, essa área se ilumina com atividade, analisando cada característica, cada expressão, criando um mapa visual rico e detalhado. Pesquisadores da Universidade de Harvard descobriram algo fascinante. Quando você vê um rosto, seu cérebro não processa apenas uma imagem plana. Ele cria uma representação tridimensional complexa, analisando proporções, distâncias entre os olhos, formato do nariz, curvatura dos lábios. É como se seu cérebro tirasse centenas de fotografias de ângulos diferentes e as combinasse em um modelo completo. Esse processo é tão sofisticado que você consegue reconhecer alguém mesmo que essa pessoa tenha mudado o corte de cabelo, esteja usando óculos novos ou tenha envelhecido anos desde o último encontro. Agora, os nomes funcionam de uma maneira completamente diferente. Um nome é uma informação abstrata, arbitrária. Não existe nada no rosto de uma pessoa chamada Maria que faça você pensar automaticamente nesse nome. O nome é apenas um rótulo que a sociedade atribuiu àquela pessoa. Para guardar essa informação, seu cérebro precisa criar uma conexão artificial entre aquela imagem visual rica do rosto e essa palavra abstrata que é o nome. E aqui entra o protagonista da nossa história, o hipocampo. Imagine o hipocampo como o grande conector do seu cérebro, o responsável por criar pontes entre diferentes tipos de informação. Quando você conhece alguém novo, o hipocampo precisa pegar aquela representação visual complexa do rosto, que está sendo processada na área fusiforme, e conectá-la com a informação verbal do nome, que está sendo processada em áreas de linguagem completamente diferentes. É como construir uma ponte entre duas ilhas distantes. Estudos de ressonância magnética funcional mostram que quando você consegue lembrar com sucesso o nome de alguém ao ver o rosto, a região anterior do hipocampo apresenta atividade intensa. Essa região está literalmente trabalhando para recuperar aquela conexão que foi criada entre rosto e nome. Quando a conexão é forte, o nome vem rapidamente. Quando a conexão está fraca, você fica naquele estado frustrante de reconhecer o rosto, mas não conseguir acessar o nome.
Agora vem a parte que explica por que isso piora após os 60 anos. O hipocampo é uma das primeiras regiões do cérebro a sofrer mudanças com o envelhecimento natural. Não estou falando de doença, estou falando do processo normal de envelhecimento que acontece com todos nós. Após os 60 anos, o hipocampo começa a encolher ligeiramente, perdendo cerca de 1 a 2% do seu volume a cada ano. Parece pouco, mas ao longo de uma década, isso representa uma redução significativa. Além disso, a comunicação entre os neurônios do hipocampo se torna menos eficiente. As sinapses, que são as conexões entre os neurônios, ficam menos responsivas. É como se os cabos que transmitem informação começassem a ter interferência. O resultado prático disso é que criar novas conexões entre rostos e nomes se torna mais difícil, e recuperar conexões antigas também leva mais tempo. Mas aqui está a parte mais interessante, e é aqui que a esperança entra na história. A área fusiforme da face, aquela responsável por processar rostos, é muito mais resistente ao envelhecimento. Ela mantém sua estrutura e função relativamente preservadas, mesmo em idades avançadas. Por isso você continua reconhecendo rostos perfeitamente. O problema não está na sua capacidade de processar informação visual. Está na capacidade do hipocampo de criar e manter aquelas pontes entre rosto e nome. Então a pergunta que você deve estar se fazendo agora é: existe algo que eu possa fazer para fortalecer meu hipocampo e melhorar essas conexões? E a resposta, baseada em dezenas de estudos científicos recentes, é um sonoro sim. Existem estratégias nutricionais, de estilo de vida e mentais que podem fazer uma diferença real e mensurável. Vamos começar pela nutrição, porque o que você come tem um impacto direto na saúde do seu hipocampo. Um dos nutrientes mais estudados para a saúde cerebral são os ácidos graxos ômega 3, especificamente o DHA, que é o ácido docosahexaenoico, e o EPA, que é o ácido eicosapentaenoico. Esses nomes são complicados, mas o que você precisa saber é simples. Eles são componentes estruturais fundamentais das membranas dos seus neurônios. Um estudo publicado na revista Neurology acompanhou mais de 1.000 mulheres por 8 anos e descobriu algo impressionante. Aquelas que tinham níveis mais altos de ômega 3 no sangue apresentavam volumes cerebrais maiores, especialmente no hipocampo. A diferença era equivalente a ter um cérebro 2 anos mais jovem. Outro estudo mostrou que suplementação com ômega 3 em adultos mais velhos resultou em aumento de 2% no volume do hipocampo em apenas 6 meses. Onde você encontra esses ômega 3? Principalmente em peixes de água fria como salmão, sardinha, cavala e arenque. A recomendação geral é consumir pelo menos 2 porções de peixe por semana. Se você não gosta de peixe ou tem dificuldade de acesso, sementes de linhaça moídas e nozes também fornecem ômega 3, embora em uma forma que o corpo precisa converter, o que é menos eficiente. Nesse caso, uma suplementação de óleo de peixe de boa qualidade pode ser uma alternativa, sempre conversando com seu médico sobre a dosagem adequada para você. Agora, outro grupo de nutrientes essenciais para o hipocampo são as vitaminas do complexo B, especialmente a vitamina B12, a vitamina B6 e o ácido fólico, que também é chamado de vitamina B9. Essas vitaminas trabalham juntas em um processo fundamental para o cérebro. Elas ajudam a controlar os níveis de uma substância chamada homocisteína. Quando a homocisteína está alta no sangue, ela causa inflamação e dano aos vasos sanguíneos do cérebro, incluindo aqueles que alimentam o hipocampo. Pesquisadores da Universidade de Oxford conduziram um estudo fascinante. Eles deram suplementos de vitaminas B12, B6 e ácido fólico para adultos mais velhos com problemas leves de memória. Após 2 anos, aqueles que receberam as vitaminas tiveram uma redução de 30% na taxa de encolhimento do cérebro, especialmente nas regiões relacionadas à memória. Mais impressionante ainda,
Aqueles que começaram o estudo com níveis mais altos de homocisteína foram os que mais se beneficiaram, com redução de até 53% na taxa de atrofia cerebral. Onde você encontra essas vitaminas? A vitamina B12 está presente principalmente em alimentos de origem animal: carnes, peixes, ovos, leite e derivados. Aqui vai um alerta importante. Após os 50 anos, muitas pessoas desenvolvem dificuldade para absorver vitamina B12 dos alimentos devido a mudanças no estômago. Se você é vegetariano, vegano ou tem problemas digestivos, vale muito a pena pedir ao seu médico um exame de sangue para verificar seus níveis de B12. Deficiência dessa vitamina pode causar problemas de memória que são reversíveis quando corrigidos. A vitamina B6 você encontra em frango, peixe, batata, grão de bico e banana. Já o ácido fólico está presente em vegetais de folhas verdes escuras como espinafre, couve e brócolis, além de feijões e lentilhas. Uma alimentação variada que inclua esses alimentos regularmente ajuda a manter os níveis adequados dessas vitaminas. Mas nutrição é apenas uma parte da história. Existe outra intervenção que tem um efeito tão poderoso no hipocampo que alguns cientistas a chamam de fertilizante cerebral: exercício físico. E não estou falando de maratonas ou treinos extenuantes. Estou falando de caminhadas regulares, de intensidade moderada. Um estudo revolucionário publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences acompanhou 120 adultos entre 60 e 80 anos. Metade do grupo começou a caminhar 40 minutos por dia, 3 vezes por semana. A outra metade fez apenas exercícios de alongamento. Após um ano, o grupo que caminhou apresentou um aumento de 2% no volume do hipocampo. Pode parecer pouco, mas é o suficiente para reverter 1 a 2 anos de encolhimento relacionado à idade. E mais importante, esse grupo também apresentou melhora significativa na memória espacial. Por que o exercício tem esse efeito? Quando você se exercita, seu corpo produz uma proteína chamada fator neurotrófico derivado do cérebro, ou BDNF, na sigla em inglês. Essa proteína age como um fertilizante para os neurônios do hipocampo, estimulando o crescimento de novos neurônios e fortalecendo as conexões entre eles. É literalmente como regar um jardim. O exercício fornece os nutrientes que o hipocampo precisa para se manter saudável e até crescer. A boa notícia é que você não precisa se tornar um atleta. Estudos mostram que caminhar em ritmo moderado, onde você consegue conversar mas fica levemente ofegante, já é suficiente para obter esses benefícios. O importante é a regularidade. 3 a 5 vezes por semana, pelo menos 30 minutos cada sessão. Se você tem limitações físicas, converse com seu médico sobre alternativas como natação, hidroginástica ou até mesmo exercício sentado. Agora vamos falar de algo que muitas pessoas subestimam, mas que tem um impacto enorme na memória: o sono. Durante o sono, especialmente durante as fases de sono profundo, seu hipocampo faz um trabalho essencial de consolidação de memórias. É como se ele pegasse todas as informações que você aprendeu durante o dia, incluindo aqueles nomes novos que conheceu, e as transferisse para um armazenamento mais permanente. O problema é que, após os 60 anos, a qualidade do sono tende a piorar. Você passa menos tempo em sono profundo, acorda mais vezes durante a noite, e o resultado é que esse processo de consolidação fica prejudicado. Estudos mostram que adultos mais velhos que dormem menos de 6 horas por noite ou que têm sono fragmentado apresentam um desempenho pior em testes de memória para nomes e rostos. O que você pode fazer para melhorar seu sono? Primeiro, estabeleça uma rotina consistente. Vá para a cama e acorde no mesmo horário todos os dias, incluindo fins de semana. Segundo, crie um ambiente propício. Quarto escuro, silencioso e fresco, idealmente entre 18 e 21 graus. Terceiro, evite telas de celular, tablet ou televisão pelo menos 1 hora antes de dormir.
porque a luz azul dessas telas interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono. Se você tem dificuldade para dormir que persiste mesmo com essas mudanças, não ignore. Problemas como a apneia do sono são comuns após os 60 e podem estar roubando seu sono profundo sem que você perceba. Vale uma conversa com seu médico para investigar. Agora, além dessas estratégias de nutrição, exercício e sono, existem técnicas mentais específicas que você pode usar no momento em que conhece alguém novo para fortalecer aquela conexão entre rosto e nome. Essas técnicas aproveitam a forma como seu cérebro naturalmente funciona melhor. A primeira técnica é a repetição ativa. Quando alguém se apresenta, não apenas ouça o nome passivamente. Repita em voz alta imediatamente. Prazer em conhecer você, João. Use o nome da pessoa pelo menos 3 vezes durante a conversa. Cada vez que você faz isso, está reforçando aquela ponte neural entre o rosto e o nome. É como passar uma mão de tinta nova na ponte, tornando-a mais forte e visível. A segunda técnica é a associação visual. Nosso cérebro é extraordinariamente bom em lembrar imagens, então transforme o nome em uma imagem mental. Se a pessoa se chama Rosa, imagine uma rosa na cabeça dela. Se é Carlos, imagine um carro. Pode parecer bobo, mas funciona porque você está criando uma conexão visual, aproveitando aquela área fusiforme da face que funciona tão bem. Quanto mais absurda ou engraçada a imagem, melhor ela gruda na memória. A terceira técnica é a conexão significativa. Tente conectar o nome da pessoa com alguém que você já conhece, com o mesmo nome. Se você conhece um Pedro e está sendo apresentado a outro Pedro, mentalmente compare os dois. Eles se parecem? São completamente diferentes. Essa comparação cria uma rede de associações que torna o nome mais fácil de recuperar depois. A quarta técnica, e talvez a mais poderosa, é a atenção plena no momento da apresentação. Muitas vezes, esquecemos nomes simplesmente porque não estávamos prestando atenção de verdade quando a pessoa se apresentou. Estávamos pensando no que íamos dizer em seguida ou distraídos com o ambiente. Quando alguém disser o nome, pare tudo, olhe nos olhos da pessoa e foque completamente naquele momento. Diga para si mesmo mentalmente: esta pessoa se chama tal, e eu vou lembrar disso. Existe também um aspecto emocional importante nessa questão de esquecer nomes. Muitas pessoas, após os 60, desenvolvem ansiedade em relação à memória. Você esquece um nome e imediatamente pensa: está começando, minha memória está indo embora. Essa ansiedade, por si só, piora o problema. Quando você está ansioso, seu cérebro libera cortisol, um hormônio do estresse que interfere diretamente na função do hipocampo. É um ciclo vicioso. A ansiedade causa mais esquecimento, que causa mais ansiedade. A verdade que precisa ser dita é esta: esquecer nomes ocasionalmente é normal em qualquer idade. Estudos mostram que até mesmo adultos jovens esquecem nomes de pessoas que conheceram recentemente em cerca de 50% das vezes. A diferença é que quando um jovem esquece, ele pensa: ah, não prestei atenção. Quando alguém com mais de 60 esquece, pensa: minha memória está falhando. Essa interpretação diferente do mesmo evento cria uma carga emocional desnecessária. O que você precisa fazer é mudar essa narrativa interna. Quando esquecer um nome, em vez de entrar em pânico, simplesmente reconheça: meu hipocampo está trabalhando com menos eficiência do que antes, mas existem estratégias que posso usar para compensar isso. E então, use as técnicas que compartilhei com você. Vou compartilhar agora algo que pode trazer ainda mais tranquilidade. Pesquisadores descobriram que, embora o hipocampo encolha com a idade, outras áreas do cérebro podem compensar parcialmente essa perda. O córtex pré-frontal, por exemplo, pode assumir parte do trabalho de memória. Adultos mais velhos que se mantêm mentalmente ativos desenvolvem estratégias alternativas de memorização que funcionam tão bem quanto as estratégias que usavam quando jovens, apenas por caminhos neurais diferentes.
Isso significa que manter seu cérebro ativo e desafiado é fundamental. Aprender coisas novas, seja um idioma, um instrumento musical, uma dança ou até mesmo um novo hobby, cria novas conexões neurais e mantém o cérebro flexível. Não é sobre fazer palavras cruzadas todos os dias, embora isso também ajude. É sobre sair da zona de conforto e desafiar seu cérebro com tarefas que exigem atenção, concentração e aprendizado real. A interação social também é incrivelmente importante. Quando você conversa com pessoas, especialmente em grupos, seu cérebro precisa fazer um trabalho complexo. Lembrar quem é quem, acompanhar múltiplas conversas, processar expressões faciais, entender contextos sociais. Tudo isso exercita o hipocampo e outras áreas de memória. Estudos mostram que pessoas socialmente ativas têm risco menor de declínio cognitivo. Então, aquele café com amigos, aquele grupo de caminhada, aquela aula em grupo, tudo isso está contribuindo para a saúde do seu cérebro. Deixe-me falar agora sobre algo que muitas pessoas não sabem. Certos medicamentos podem piorar a memória. Antihistamínicos de primeira geração, alguns remédios para dormir, relaxantes musculares e até mesmo alguns medicamentos para a bexiga hiperativa podem interferir na função do hipocampo. Se você começou a tomar um medicamento novo e notou piora na memória, vale conversar com seu médico sobre alternativas. Nunca pare um medicamento por conta própria, mas sempre vale questionar se aquele remédio pode estar afetando sua memória. Outro fator que merece atenção é a hidratação. Seu cérebro é cerca de 73% água, e mesmo uma desidratação leve pode afetar a função cognitiva. Adultos mais velhos têm menor sensação de sede, então é fácil ficar desidratado sem perceber. Uma boa regra é beber água regularmente ao longo do dia. Não esperar sentir sede. Se sua urina está amarelo escuro, você precisa beber mais água. O controle de condições crônicas também é fundamental. Diabetes mal controlado, pressão alta, colesterol elevado. Todos esses problemas afetam a circulação sanguínea do cérebro e podem acelerar o encolhimento do hipocampo. Manter essas condições sob controle, com acompanhamento médico adequado, é uma forma de proteger sua memória a longo prazo. Vou compartilhar com você agora um plano prático que integra tudo o que conversamos. Pense nele como um programa de fortalecimento do hipocampo que você pode começar hoje mesmo. No café da manhã, inclua ovos que fornecem colina, um nutriente importante para a memória, e uma porção de frutas vermelhas, que são ricas em antioxidantes que protegem os neurônios. Se você toma café, ótimo. A cafeína em quantidades moderadas está associada à melhor função cognitiva. Durante a manhã, faça uma caminhada de 30 minutos. Pode ser no parque, no bairro ou até mesmo em casa se o clima não estiver bom. O importante é movimentar o corpo e aumentar a frequência cardíaca moderadamente. No almoço, inclua uma porção generosa de vegetais de folhas verdes que fornecem ácido fólico e uma fonte de proteína como peixe, frango ou leguminosas. 2 vezes por semana, priorize peixes gordos como salmão ou sardinha para obter ômega 3. À tarde, em vez de assistir televisão passivamente, faça algo que desafie seu cérebro. Pode ser ler um livro, fazer um curso online, praticar um instrumento, ou até mesmo ter uma conversa profunda com alguém. O importante é engajar ativamente o cérebro. À noite, jante pelo menos 3 horas antes de dormir. Evite cafeína após as 4 da tarde e crie uma rotina relaxante antes de deitar. Pode ser um banho morno, leitura leve ou exercícios de respiração. Desligue as telas 1 hora antes de dormir. Quando conhecer alguém novo, use as técnicas que compartilhei. Repita o nome em voz alta. Crie uma associação visual. Conecte com alguém que você já conhece com o mesmo nome. E, principalmente, esteja plenamente presente no momento da apresentação. 1 vez por semana, revise mentalmente as pessoas novas que você conheceu. Tente lembrar os nomes e rostos. Se esquecer algum, não se preocupe. Apenas reforce a memória olhando uma foto ou perguntando a alguém.
Cada vez que você recupera uma memória, está fortalecendo aquela conexão neural. Agora, quero que você entenda uma coisa importante. Tudo o que compartilhei com você são estratégias de apoio à saúde cerebral. Elas funcionam melhor como prevenção e para casos de esquecimento leve relacionado ao envelhecimento normal. Se você está experimentando mudanças mais significativas na memória, como esquecer conversas inteiras que aconteceram recentemente, se perder em lugares familiares, ter dificuldade para realizar tarefas cotidianas que sempre fez com facilidade, ou se familiares estão expressando preocupação com sua memória, essas são situações que merecem avaliação médica. Um neurologista ou geriatra pode fazer testes específicos para diferenciar o envelhecimento normal de condições que precisam de tratamento específico. Mas se o seu problema é especificamente com nomes, enquanto todo o resto da sua memória funciona bem, então você está no caminho certo. As estratégias que compartilhei são baseadas em evidências científicas sólidas e podem fazer uma diferença real na sua vida. Quero que você saiba que não está sozinho nessa experiência. Milhões de pessoas, após os 60, passam pela mesma frustração de esquecer nomes enquanto lembram perfeitamente dos rostos. É uma consequência natural de mudanças no hipocampo que acontecem com o envelhecimento. Mas natural não significa inevitável ou irreversível. Você tem poder para influenciar a saúde do seu cérebro através das escolhas que faz todos os dias. Cada refeição nutritiva que você faz, cada caminhada que você dá, cada noite de sono reparador, cada nova habilidade que você aprende, cada conversa significativa que você tem, tudo isso está contribuindo para manter seu hipocampo saudável e funcionando bem. E quando você usa as técnicas mentais de memorização, está criando pontes neurais mais fortes entre rostos e nomes. A jornada de envelhecer com saúde cerebral não é sobre voltar a ter a memória que você tinha aos 20 anos. É sobre entender como seu cérebro funciona agora, respeitar suas mudanças e usar estratégias inteligentes para compensar as áreas que precisam de apoio. É sobre celebrar o que funciona bem, como sua capacidade preservada de reconhecer rostos, e fortalecer o que precisa de atenção, como a conexão entre rosto e nome. Você acumulou décadas de experiência, sabedoria e memórias. Seu cérebro guarda uma riqueza de informações que nenhum jovem tem. Esquecer alguns nomes não diminui em nada o valor dessa riqueza. Apenas significa que você precisa de algumas ferramentas extras para acessar certas informações. E agora você tem essas ferramentas. Comece hoje. Escolha uma ou duas estratégias que mais fazem sentido para você e incorpore na sua rotina. Pode ser adicionar mais peixe na alimentação, começar uma caminhada regular, melhorar a qualidade do sono ou praticar as técnicas de memorização. Não precisa fazer tudo de uma vez. Mudanças pequenas e consistentes trazem resultados mais duradouros do que transformações radicais que você não consegue manter. E lembre-se, seu cérebro tem uma capacidade incrível de adaptação chamada neuroplasticidade. Mesmo após os 60, 70, 80 anos, seu cérebro continua capaz de criar novas conexões, fortalecer caminhos neurais e até mesmo gerar novos neurônios no hipocampo. Cada esforço que você faz está aproveitando essa capacidade maravilhosa. Então, da próxima vez que você esquecer um nome, respire fundo, não entre em pânico. E simplesmente diga, meu hipocampo está fazendo o sino o melhor que pode, e eu estou dando a ele todo o suporte necessário. Use as técnicas que aprendeu, seja gentil consigo mesmo, e continue vivendo plenamente. Sua memória para rostos continua excelente. A conexão com nomes só precisa de um pouco mais de atenção e estratégia. E agora, você sabe exatamente o que fazer. Te aguardo no próximo encontro. Um forte abraço e cuide-se bem.